Daniel capítulo 2, 30 a 36. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estás vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e seu peito e seus braços de prata, seu ventre e sua coxa de cobre, e as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, ao qual feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então fui juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a interpretação dele diremos na presença do rei. Amém. Vamos orar. Amém. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de aprendermos mais do Teu Espírito Santo, de Ti mesmo que é manso e humilde, Senhor. Oh, Deus querido, fala conosco, Senhor. Precisamos da Tua instrução, da Tua sabedoria, ó Deus. Oh, Deus querido, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Fala, Senhor, traga a Tua palavra nessa manhã, Pai. Precisamos, Senhor, da Tua direção nesses tempos tão difíceis, Pai. Tempos trabalhosos, Senhor. Oh, Pai, sabemos que já estamos no tempo da manifestação do anticristo, Senhor. Oh, Deus querido, precisamos tanto da Tua instrução nessa hora, Senhor. Oh, Deus amado, fala conosco, Senhor. Prepara o nosso coração, Pai, para estar diante de Ti na Tua vinda, Senhor. Oh, Deus querido, ensina-nos essas coisas, Senhor. Grava no nosso coração, Pai, a Tua instrução, Pai. Fala conosco, Pai, é o que eu Te suplico e Te peço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Amém. Amados irmãos, eu li essa primeira parte desse sonho, né, que Nabucodonosor teve, rei da Babilônia, né, os amados conhecem um pouco a história aqui. O povo judeu foi levado cativo para a Babilônia, né? Eu creio que os irmãos devam já conhecer bem essa história, né? O povo estava em idolatria, o povo estava em rebeldia contra Deus, e foi avisado muitas vezes, de várias maneiras, por vários profetas, e o povo não se arrependia e não voltava atrás. Até que, como consequência disso, Deus então permitiu que esse povo fosse cativo da Babilônia, fosse levado às terras babilônicas, né, a terra dos caldeus de Sinar, e ali ficasse 70 anos. Daniel foi levado muito, muito jovem para a Babilônia, né? Provavelmente com 15 anos ele foi levado, bem por aí nessa faixa de idade. E é aqui quando ele é chamado então para dar a interpretação desse sonho que o rei Nabucodonosor teve. Então ele ainda era muito jovem, era o início do ministério de Daniel, né? E eu não li toda a história aqui, irmãos, porque senão ficaria uma leitura muito extensa, né? Embora nós vamos ler a continuação aqui da interpretação do sonho, porque o próprio Espírito Santo aqui na palavra nos dá a interpretação, né? Isso é uma maravilha para nós, que nós temos essa segurança de olharmos para a palavra. Não vai ter interpretação humana aqui, é do próprio Senhor aqui. Amém? Amém. E então Daniel e seus 3 amigos,
Eles estavam servindo na corte do rei, né? E o rei fez então, lançou um desafio a todos os mágicos, os encantadores, os sábios da Babilônia, né? Os sábios inclusive os Daniel e seus 3 amigos. E ele lança então aquele desafio dizendo assim: olha, eu tive um sonho e isso muito me perturbou. Me deixou abalado esse sonho. Só que eu não me lembro exatamente desse sonho. Então, além da interpretação, eu quero que vocês me lembrem do meu sonho. Vocês falem o que eu sonhei. Aí os magos, os encantadores disseram assim, olha, fala para nós o teu sonho que nós dizemos a interpretação. Aí Nabucodonosor falou: vocês querem que eu te diga o sonho? Para que vocês possam me enganar. Vocês vão dar qualquer interpretação para o sonho. Se vocês disserem que sonho que eu tive, eu vou saber que também a interpretação é verdadeira. E daí nenhum dos sábios foi achado em condição desse tão grande desafio. E aí que aconteceu que então o rei se irou e decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Isso incluía Daniel e seus 3 companheiros. E então Daniel fica sabendo disso e pede mais um tempo ao rei. Ele pede ao seu general que dê mais um tempo para que ele então faça uma oração a Deus e que Deus o revele a interpretação revele o sonho e depois a interpretação do sonho. Então Daniel busca a face do Senhor e naquela noite, então o Senhor numa visão mostra a Daniel aquela estátua que Nabucodonosor viu, né, no seu sonho. E é aquele texto que nós acabamos de ler. Então a estátua que Daniel viu também era uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, o ventre, né, a cintura de bronze, né, e as pernas de ferro e os pés de ferro e barro misturado. Imagino que deve ter sido uma visão terrível, assustadora, né? Aquela estátua terrível ali. Mas Daniel, então, além de ter visto o sonho do rei, então ele tinha que trazer a interpretação, a qual o Senhor também revelou a Daniel. A interpretação. E a interpretação é essa que nós vamos ler agora. Amém? Do verso 37, nós paramos no 36, então vamos pegar do 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele tos entregou na mão, e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, isto será um reino dividido, e contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os artelhos eram em partes de ferro e em partes de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. Aleluia. Aleluia. Da maneira como viste
que do monte foi cortada uma pedra sem mãos. Algumas traduções dizem, né? Sem auxílio de mãos, né? E ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro. Deus grande fez saber o rei que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a interpretação. Então Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem ofertas de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Até aqui, irmão. Amém. Amém. Irmãos, como os irmãos já perceberam, né, hoje nós vamos falar um pouco sobre profecia. Vamos voltar a falar de profecia, né? Irmãos, isso é algo que nós não devemos negligenciar. Ainda mais nesse tempo. De maneira nenhuma, nós não podemos negligenciar. Irmãos, é muito importante estudarmos Daniel agora, nesse período chave da história. No período onde nós estamos vendo que tudo está culminando para a revelação do Anticristo e depois a vinda do nosso Senhor. Amém? Amém. Eu vou falar um pouquinho aqui também sobre... que eu já falei um pouco disso da outra vez que eu preguei sobre a volta do Senhor. E a gente não entrou em detalhes. Hoje eu quero entrar um pouquinho mais de detalhe. Cada vez que eu trouxer uma mensagem sobre profecia, sobre entendimento das profecias, os irmãos vão percebendo que nós vamos afunilando o assunto. Até chegar de uma visão mais panorâmica para uma visão mais detalhada. Amém? Amém? Porque é assim que o Senhor ensina na palavra. Se os irmãos observarem aqui no próprio livro de Daniel, né, essa visão da estátua é uma visão ampla dos impérios, desde Daniel até o final dos tempos. É uma visão ampla, panorâmica. Aqui não tem detalhes aqui. É uma visão ampla. Aí nós vemos lá no capítulo 7 o mesmo entendimento ali de que Daniel teve ali do sonho de Nabucodonosor, da estátua. Nós vemos por um outro panorama, por um outro ângulo, tá? Que é a visão das bestas. Essas bestas que tem no capítulo 7 são os mesmos materiais da estátua do capítulo 2, que nós acabamos de ler. Tá certo? Só que ele já traz mais detalhes. Já fala de chifres, né, que são reis, né? Enfim, começa a falar de detalhes. Aí os irmãos percebem que no capítulo 9 já aprofunda mais detalhes da mesma visão. O capítulo 8 até também fala de alguns detalhes ali do Império Persa que vai para o passa para o Império Grego. Bem claro ali no capítulo 8, né, do bode, da visão do bode, da ovelha ali, dos chifres ali, né? O bode com 2 chifres, a ovelha com um chifre só no meio, grande, né? Vemos claramente ali. E no capítulo 9, então, nós começamos a ver a revelação mais clara de uma pessoa, da pessoa do anticristo. Não só do império dele, não só do reino de onde ele vem, mas começamos a ver a revelação do anticristo. O mistério da iniquidade começa a ser descortinado ali. E no capítulo 11 já mostra todos os detalhes dessa mesma visão. Mas com muitos detalhes mesmo, assim. Começa a falar dos países em volta de Israel, sabe, toda aquela movimentação. Nós já vemos ali até, se a gente olhar com um olhar bem atento, começamos a ver até aquela questão da primavera árabe. Muito detalhado mesmo, tá? Mas nunca devemos, vamos estudar a profecia e falar, não, vamos estudar direto o anticristo. Não é um bom início de estudo. O bom início é a gente pegar essa visão panorâmica e ir afunilando. Amém?
Irmãos, eu preciso, antes de começar aqui a falar da estátua, eu preciso abrir meu coração com vocês a respeito de uma coisa. Dos vídeos que nós temos lá no canal da Igreja Bíblica Cristã em Curitiba, talvez o que menos tenha acesso ali, views, né? Que menos tenha views, seja aquele vídeo, aquele áudio, aliás, da volta de Jesus, que eu preguei sobre a volta de Jesus. Isso, estou sendo bem sincero com os irmãos, me entristece muito o coração de ver isso. Não porque eu esteja preocupado com views, não é isso, não é nada disso. É que a gente começa a perceber o interesse dos irmãos sobre esse assunto, né? Eu creio que os irmãos aqui que estão aqui hoje, provavelmente todos ouviram, né? Mas os irmãos que acessam de outros lugares, né? Enfim, que têm acesso ali ao canal, e o interesse é mínimo, irmãos. Para não dizer nulo, né? Sobre esse tema. Irmãos, os Tessalonicenses, por exemplo, eles ficaram tão impressionados com esse assunto. Eles acharam tão importante esse assunto. Eles incomodaram Paulo para falar sobre esse assunto. E Paulo fala disso em 2 epístolas. Ele ocupa quase metade da epístola só para falar da volta do Senhor, da revelação do anticristo. Todos os apóstolos falaram disso. João falou disso nas epístolas. Pedro fala disso também. Judas fala disso. João fala disso no Apocalipse. Os 4 evangelhos falam disso. Irmãos, esse assunto é importantíssimo para nós. Eu digo mais, e eu vou além. Se isso já era importante no primeiro século, o que vocês acham desse assunto hoje no século 21? 20 séculos depois, irmãos. Irmãos, esse assunto é do nosso tempo. É do nosso tempo. Ele é muito importante, irmãos. Muito importante. Se vocês olharem no capítulo 12 de Daniel, tem algo muito interessante lá. No finalzinho do capítulo 12, Daniel fica apavorado com aquela visão que ele teve das bestas e tudo mais. E lá na frente, naquelas visões terríveis ali, os reinos ali. Ele fica muito impressionado e chocado com aquilo. E o anjo do Senhor fala assim: Daniel, você calma. Fica tranquilo, porque a pessoa tem aquela visão, a primeira impressão que ela tem é que tudo vai desenrolar ali naquele ano, nos próximos anos ali, né? Ele falou: calma, Daniel, você vai dormir, você vai descansar, para a herança que está aguardando você, fica tranquilo, você vai dormir, né? Isso é para muitos dias ainda. Sela essa palavra. Eu acho interessante essa expressão, né? Sela essa palavra, fecha a palavra. Aí depois, quando João escreve o Apocalipse, o anjo do Senhor fala assim para ele, falou assim: João, essa palavra é revelada. Essa palavra não é selada, ela é aberta. Você entende? Na época de Daniel estava fechada, mas a partir de João começou a se abrir o entendimento das profecias. Por quê? Porque se trata dos últimos dias. Irmão, sempre quando vocês lerem essa expressão últimos dias na palavra, últimos dias, entenda esses últimos dias como últimos milênios. Um dia para Deus é como 1000 anos como um dia. Tá certo? De Cristo para frente se iniciou os últimos dias. Muito claro isso. Se você se ater a esse detalhe, você vai ver que onde é mencionado isso em Atos, em vários lugares, é mencionado essa expressão últimos dias, né? Quando cita Joel 2, né? Fala assim: derramareis o meu espírito nos últimos dias, né? Então, quer dizer, e realmente, ali de Atos, no capítulo 2, quando tem a descida do Espírito Santo ali, tudo, né? Ali se inicia os últimos dias, né? Que é o que estava profetizado em Joel, nos últimos dias. Tá vendo? Então, ou seja, Jesus veio como é que se diz? No ápice do dia, ao meio-dia, ele veio em plena luz do dia, ele veio na metade, né? Ele ali se revelou ao meio-dia, né? Ali para frente começou o entardecer, e nós estamos entrando no final do dia. E você sabe que um dia em Israel, ele é das 6 da manhã às 6 da tarde, né? O dia, né? Ou 24 horas, que é das 6 da noite até as 6 da noite do outro dia. Não é igual ao nosso horário, que é meio-dia, meia-noite, né?
É diferente lá. Lá a hora 1, ela começa de manhãzinha, né? 6 da manhã. Isso, a hora 1 é 6 da manhã. Tá? Então, e a hora 1/10, né? A 12ª hora é 6 da tarde. Aproximadamente, tá bom? Porque na verdade é a hora que o sol se põe. E ali encerra o dia. Então nós estamos bem nessa virada. Nós estamos encerrando o 6º dia para a entrada do 7º dia, que é o sábado, que é o ano milenar, ou seja, 1000 anos. Né? Então eu não estou aqui com isso, eu já falei isso para os irmãos, não estou aqui marcando data da volta de Jesus. Nós só estamos olhando os tempos, sinais dos tempos, como Jesus nos mandou. E Jesus nos manda, e aqui em Daniel também o Senhor nos manda, a observarmos os sinais dos tempos. Entendermos, discernirmos em que tempo estamos vivendo. Amém? Isso é muito importante, irmãos. Entendermos o tempo. Então, amados, hoje nós vamos ter uma visão um pouco geral desses reinos, né? Para que depois, numa próxima oportunidade, a gente comece a entrar com mais profundidade na questão do mistério da iniquidade. Nós precisamos estudar isso, irmãos. É um encargo do Senhor para esse tempo. Amém. Amados, a cabeça de ouro é a Babilônia, né? Como o próprio texto nos ensina aqui. Então é aquele primeiro império a partir de Daniel. Na verdade, tiveram mais 2 impérios anteriores a Daniel. Que nós vemos isso quando nós vamos ver isso quando nós formos estudar Apocalipse. Nós vamos ver aquela besta que tem 7 cabeças. Cada cabeça da besta, da besta que se levanta do mar no Apocalipse, cada cabeça da besta é um desses impérios. Então nós vemos a junção de todas as bestas, de todas as épocas, nós vemos condensada no fim, né? com expressão de tudo. E não é o que nós vemos hoje, quando nós estudamos lá da Nova Era, não é isso? O irmão Robert, o evangelista Robert, nos mostrou símbolos lá do Egito, Antigo Egito, não é assim? Símbolos babilônicos. Então nós vamos ver aquela besta final, condensando tudo, todo esse arcabouço, toda essa cultura humana que se volta contra a igreja. E os 2 impérios que houveram antes de Daniel, o Império Assírio e, em primeiro lugar, o Império o Egito, né? O Egito. São os 2 povos, os 2 impérios que subjugaram Israel antes. E depois veio o Babilônia, que subjugou Israel, veio o Império Medo-Persa, subjugou Israel também, continuou subjugando Israel. Depois veio o Império Grego e depois veio o Império Romano. Amém? É o que ele está falando aqui. São os impérios. Tá? Então a cabeça de ouro, a Babilônia, né? O peito de prata, né? Essa região de prata aqui, isso aqui é o Império Medo-Persa. Na verdade, é uma junção de 2 impérios, Medo e Persa. Né? Eles se uniram para subjugar a Babilônia. Então eles formaram um pacto ali, Medo-Persa. E depois vem outro império, o grego, né? Que é simbolizado lá no capítulo 8 pelo Alexandre o Grande, aquele grande chifre que saía do carneiro, né? Que bate de frente com o bode com os 2 chifres. Se os irmãos lerem lá, os irmãos vão ver isso. Os 2 chifres do bode são o Império Medo e Persa. E bate de frente com o Império Grego, com o chifre que é Alexandre o Grande. E depois esse chifre quebra e nasce 4 chifrinhos naquele animal estranho, naquela besta estranha que nós vemos lá na frente. São os 4 generais de Alexandre o Grande. E depois o Império Grego cai e dá lugar ao Império Romano. E Jesus vem ao mundo, a encarnação do Filho de Deus, né, em pleno meio-dia, como eu disse aos irmãos, né? E dentro do Império Romano. Jesus nasce quando o povo estava sob jugo do Império Romano. E as pessoas, os judeus, eles queriam
um Messias o livrasse de cada um desses impérios. Entende, irmão? E eles estavam aguardando. Falou, bom, agora vai vir o Messias. E não vinha. Agora vai vir o Messias. E não veio. Na verdade, vieram outros Messias, que eram falsos Messias. O próprio Jesus fala disso. Falou assim, olha, veio outros antes de mim. E esses eram falsos. Eles não eram o pastor aguardado, o pastor de verdade. Eu sou o pastor verdadeiro. Mas vocês vão rejeitar esse pastor. Então vai vir um outro pastor depois de mim. E esse vocês vão seguir. E esse vai levar vocês para a ruína. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Aconteceu depois de Cristo no ano 70. Né? Houve um cerco contra Jerusalém. E Jerusalém foi destruída. O templo foi destruído, aliás. Né? Não só Jerusalém. O templo, houve uma grande chacina ali. E depois, no ano 135, apareceu um camarada, um cara chamado... Deixa eu pegar o nome dele aqui. Me fugiu o nome dele aqui. Simão Bar-Coquebas. Esse cara aqui, ele tinha assim, uma visão messiânica dele mesmo. Sabe? Ele se intitulava o Messias. E ele liderou o povo ali naquela revolta, no ano 135 depois de Cristo, e ali foi a ruína total, irmãos. Ali sobrou pedra sobre pedra mais. O templo já tinha sido destruído no ano 70, mas depois ali, Jerusalém ficou deserta mesmo ali. Né? Foi totalmente tomada pelos gentios, os judeus foram esparramados mesmo pela terra, e ali no lugar onde tinha o templo, no lugar santo, no Monte Santo, eles ergueram um templo de Júpiter. Bem naquele local ali. E depois a gente sabe que naquele mesmo local foi construído a mesquita, né? Mesquita de Omar, né? Que é chamado, popularmente conhecido como o Domo da Rocha, que está lá até hoje, né? Então todas essas coisas aconteceram. Eu esqueci de mencionar que no ano 167 a.C., Etíoco Epifânio, o Seleucida, ele invadiu Jerusalém por causa de uma revolta também, dessas pessoas que os judeus seguiram. E ele não destruiu o templo, porém ele colocou uma imagem, né? Ele colocou uma imagem de Zeus no lugar do altar. E ali sacrificou um porco no altar. Isso foi chamado de abominação desoladora, que também está profetizado no capítulo 9 de Daniel. Porém, se Jesus não tivesse falado lá em Mateus 24, para nós olharmos para Daniel e entendermos o tempo, entendermos quando será a revelação do anticristo, né? Entendermos como grande sinal da revelação do anticristo, o grande sinal, a abominação desoladora, nós diríamos hoje, provavelmente, né? Os historiadores diriam, historiadores cristãos diriam, a abominação desoladora já foi lá no ano 167 a.C. Porém, irmãos, Jesus vem falando depois que aconteceu isso. Ele vem falando que ainda haveria uma abominação desoladora. Isso é algo importante para entender as profecias também, irmãos. Entender que as profecias, elas são em espiral. Elas dão uma volta e elas retornam no mesmo local, na mesma direção, porém um nível acima. Elas vão acontecendo sempre em forma de espiral. E ela repete, e ela repete, e ela repete. E cada vez que ela repete, ela é sombra da revelação final. Então o Antíoco Epifânio foi um anticristo, de muitos anticristos que viriam, né? De outros anticristos que viriam, que são sombra daquele anticristo final, que é o que nós cremos, entendemos, estamos vendo que é o tempo da revelação desse final aí. Né? Por exemplo, Hitler é um tipo do anticristo final, mas ele não é o anticristo final, ele é um tipo. Né? Se você olhar aqui no livro de Daniel mesmo, você vai ver que tem muitas características que batem com Hitler. Irmãos, aquele homem foi responsabilizado por 6 milhões de judeus mortos. Sem contar toda a guerra, né? Mas, enfim, 6 milhões de judeus. Então, se ele não é um anticristo, se ele não é pelo menos uma sombra do anticristo, não sei o que é.
né? Outras personalidades da história também fizeram sombra ao anticristo. Mas o que eu queria mostrar para os irmãos é isso, que os impérios foram passando, né? Exatamente como Daniel profetizou isso. Os impérios foram passando, e um dando lugar ao outro, né? E o próprio rei Nabucodonosor reconheceu que quem estabelece reis, quem levanta reis e derruba reis, é o próprio Deus. É o próprio Deus que levanta e derruba reis. Então, quer dizer, existe o tempo oportuno, o tempo propício de cada reinado. Entende, irmão? Esse entendimento que eu acabei de falar, que vocês olharam aqui no livro de Daniel, né? Dos impérios, do tempo oportuno de cada império, né? Se você olhar, por exemplo, lá quando o apóstolo Paulo fala, nós vamos ler daqui a pouco esse texto, quando ele fala que ele está falando do anticristo, da revelação do anticristo, e os irmãos estavam com medo, os irmãos estavam apavorados, estavam deixando de trabalhar. Aí ele fala assim, calma, não é assim que funciona, não é assim. Tem coisas a acontecer. Tem que vir a grande apostasia, ele dá 2 sinais, a grande apostasia, ou seja, aqueles que creem no Senhor vão deixar de crer no Senhor, muita gente, não é o que nós estamos vendo aí hoje, irmão? Uma grande apostasia, o humanismo infiltrado, enfim, teologia da prosperidade, nós conhecemos bem já isso. E o segundo sinal, a revelação do iníquo, do anticristo, o homem do pecado, né? Então tem que se revelar primeiro o homem do pecado. Mas ele falou assim, mas isso não vai acontecer ainda, até que aquele que o detém seja retirado. Aí, irmãos, olha, eu respeito os amados irmãos, respeito mesmo, que tem entendimento, que está falando do Espírito Santo ali, né? Que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e que daí sim, ou seja, a igreja vai ser arrebatada, do Espírito Santo vai ser retirado da terra, e daí vem o anticristo e tal, e daí ele pode estabelecer o seu reino de terror. Respeito os irmãos essa interpretação, mas eu tenho que discordar e dizer que isso não tem base bíblica. Primeira coisa, o Espírito Santo é Deus, não pode ser retirado de lugar nenhum. Já começa por aí. O Espírito Santo não vai ser retirado da terra. Segunda questão, até que aquele que o detém seja retirado, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui? Se você ler só aquele texto, fica confuso, irmãos. Ali é onde vem as doutrinas erradas. Você não pode entender esse texto, não pode analisar esse texto sem olhar muito, extensivamente para Daniel. Porque é exatamente disso que o apóstolo Paulo está ensinando para os Tessalonicenses. Ele fala assim, vocês lembram quando eu falava dessas coisas para vocês, quando eu estava aí com vocês? Vocês lembram? E por que Paulo não podia falar, olha, até que o Império Romano saia? Porque ele estava enviando uma carta. Vamos supor que eu estou escrevendo uma carta aqui, eu falo para o Lucas, Lucas, agora entrega lá em Almirante Tamandaré a carta. Aí no caminho ele é interceptado por um soldado romano. Aí o soldado romano fala assim para ele, deixa eu ler essa carta aí. Deixa eu ver se não é uma conspiração contra o imperador. A hora que ele lê a carta, vê lá escrito Império Romano. O que você acha que vai acontecer com ele? Então o apóstolo Paulo está falando assim, olha, vocês lembram que eu já trouxe esse ensino para vocês. Ele está relembrando eles de Daniel, do Império Romano, que eles estavam sob julgo dos romanos. Então eu falo assim, olha, então não é assim. Primeiro tem que cair o Império Romano. E o Império Romano com todas as suas faces. Não só os imperadores romanos, mas toda a sequência do Império Romano. Nós estamos vendo, irmãos, bem essa transição. Bem essa transição. Nós estamos no período dos 10 dedos da estátua. Então, o Império Romano é o quê? As 2 pernas de ferro. Isso já foi. O lado oriental e o lado ocidental do Império Romano. Depois isso se dividiu entre Império Bizantino, né, mais para frente, quando começou a ser cristão e tal, e o Império Ocidental e aquela coisa toda, e depois ele foi afunilando, até quando chega no século XX, nós temos a Primeira Guerra Mundial. Ali na Primeira Guerra Mundial, nasce então os 10 dedos da estátua. Os 10 dedos. Porque ali a Europa percebeu que precisava fazer um acordo entre as nações, porque eles não iam se entender se não fosse assim. Eles fizeram um tratado, então. A princípio de 10 nações, 10 mais importantes nações. E esse tratado, então, desse tratado depois surgiu um pacto,
que era chamado um tratado, né, um acordo de carvão e aço. Carvão e aço. Se você imaginar um pouco aqui, você pode associar o carvão e o aço ao ferro e o barro. Isso nunca dá liga, irmãos. Isso não dá liga. Embora eles tentem juntar essas coisas, mas isso nunca dá certo. Vemos agora a União Europeia, que aconteceu com a Inglaterra, né, com o Reino Unido, que quis sair da União Europeia, o Brexit, né, que fala Brexit. E você vê que é um reino, mas que não é unido. Existe muita briga interna, muita discussão. Federalismo contra nacionalismo. Existe sempre aquelas duas forças, né? Uma força querendo juntar e uma força querendo separar. Né? Parece que vai dar liga, mas não vai. É exatamente o que nós estamos vendo agora, irmão. Só que se você olhar lá na frente, no capítulo 7, quando fala daquela besta que é o Império Romano, fala dos 10 chifres ali da besta do Império Romano, e dos 10 chifres levanta 3, e desses três sobressai um chifrinho que aponta, e esse chifrinho é anticristo. Irmãos, nós estamos bem nessa transição dos 10 para os 3. Olha só que ponto que nós estamos na história. Que ponto que nós estamos na história, irmão. Exatamente ali onde já vai apontar, daqui a pouco aponta o chifrinho diante dos nossos olhos. E se nós não estivermos atentos, nós não vamos perceber até que seja tarde demais. Até que seja tarde demais. E a palavra diz que esse chifrinho que vai apontar, ele vai trazer um grande engano primeiro. Vai ser um poder sedutor. Ele não vai chegar aqui primeiro com guerra, talvez até tenha uma guerra, mas depois ele vem com uma solução, algo assim, né? Com uma solução mágica ali, com acordos, né? E ele vai trazer um poder sedutor, que vai enganar as pessoas. E se possível fosse, enganaria até os eleitos. Uma pessoa que todo mundo vai achar maravilhoso. Não vai ser um monstro terrível, vai ser uma pessoa maravilhosa, assim, aos olhos humanos, né? Uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa que fala bem, uma pessoa que une pessoas. Né? Nós estamos vendo claramente todo esse movimento no mundo político, né? Das nações, convergindo para esse líder mundial. Todas as coisas convergindo para isso. Vamos dar uma olhadinha agora com essa ótica que nós já tivemos aqui de Daniel, do capítulo 2, e alguma coisa que a gente já falou do 7. Vamos dar uma olhadinha em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Estranha uma mensagem dessa no último culto do ano, né, irmãos? Vocês não acham? É estranho, né? Tem um motivo, irmãos, eu já vou falar. Capítulo 2, de 2 Tessalonicenses. Amém? Todo mundo achou? Amém. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, ou seja, o arrebatamento, e que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, não estava perto deles. O dia, com D maiúsculo, né? O 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O sinal 1, apostasia. Grande sinal aí, né? E 2. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a manifestação do anticristo, irmãos, é sinal para a igreja. Já falei disso outra vez. Muita gente não está esquentando a cabeça com o anticristo, sabe por quê? Porque acha que vai ser arrebatado antes de ver o anticristo.
Quando Paulo está ensinando exatamente ao contrário, que ele está mostrando que a revelação do anticristo é um sinal para nós. Ele está escrevendo para a igreja, não é para o mundo aqui. É sinal para a igreja, irmãos. Respeito meus irmãos, que pensam diferente. Respeito. Quando a gente está tratando com profecia, com escatologia, né, como dizem, escatologia, a gente nunca pode afirmar que tem pleno entendimento, né, que respeito os irmãos que pensam diferente. Mas, irmãos, para mim me parece claro o texto. Claro o texto, né? E o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora. E de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, quando Isaac Newton, não sei se os irmãos sabem que Isaac Newton era cristão. Isaac Newton, a grande paixão da vida dele era estudar as profecias bíblicas. A grande paixão da vida dele. E a verdade é que até a época de Isaac Newton, o livro de Daniel ainda estava muito fechado. Pouquíssimas pessoas tinham algum entendimento do livro de Daniel. Depois dele é que começaram a vir mais pessoas que estudaram mais a fundo e começaram a ter mais luz desses textos. Mas até então ainda estava meio que selada essa palavra. Ainda estava meio que selado. Mas Isaac Newton, eu creio que ele buscou tanto a face do Senhor para entender essas coisas, que ele falou, ele deixou escrito, né, no material dele, que baseado nesse texto, baseado no capítulo 9 de Daniel, no capítulo 11 de Daniel, que Israel voltaria a ser nação. Isso teria que acontecer. Por que tem que acontecer? Porque o anticristo tem que entrar no templo. Mas se Israel fosse se a Palestina, né, como chamavam, a Palestina fosse de domínio muçulmano, inglês, que seja, enfim, não haveria oportunidade de construir o templo lá naquele lugar. Ainda mais que tem aquela mesquita lá, né? Seria impossível. Então ele entendeu que precisava ter o povo judeu lá naquele local. Ele falou, não, então o povo judeu vai voltar para sua terra antes do Senhor voltar. Isso se confirma em Ezequiel capítulo 37, o Vale de Ossos Secos. Amém? Todos conhecem? Amém. Bem claro ali. Vale de Ossos Secos. E realmente isso aconteceu. E ele falou, mas com que base? Ele falou assim, bom, precisa ter o templo. E para que tenha o templo, Jerusalém precisa ser capital de Israel. E para que Jerusalém seja a capital de Israel, precisa que o povo volte para lá. Tá vendo? Ó, um encadeamento de coisas? E foi exatamente o que aconteceu. Agora nós vemos, o ano passado, irmãos, Israel sendo reconhecida, Jerusalém sendo reconhecida como a capital de Israel. Pelos Estados Unidos e, consequentemente, por outras nações, e vai ser reconhecida de forma geral, claro, isso vai acontecer, tem que acontecer. O próprio Brasil já reconheceu isso, né? O próprio Brasil. Vocês estão entendendo, irmãos, como é importante entender o tempo? Então ele está falando assim, ó, como é que vai ter anticristo se não tem templo? É o que ele está falando aqui. O anticristo tem que entrar no templo e cometer a abominação desoladora lá. É claro que na mente desses judeus aqui, isso estava fresquinho o que o tio Epifânio fez no ano 167 a.C. Estava fresquinho na memória. Talvez até alguns tenham pensado, mas isso não aconteceu há um século e meio atrás, há quase 2 séculos atrás? Falaram, mas como assim? Né? Vamos lembrar também, irmãos, que provavelmente os tessalonicenses ainda não tinham todos os evangelhos em mãos. Então eles não tinham Mateus 24 ainda, né? Naquele período quando foi escrito a carta aos Tessalonicenses. Eles ainda não tinham esse entendimento pleno de que haveria a abominação desoladora, enfim. Eles tinham por tradição oral, que o apóstolo Paulo ensinava para eles ali. Era o ensino que quando o apóstolo estava com eles, que é o que ele vai falar. Irmãos, olha só. De novo eu vou bater nessa tecla. O apóstolo Paulo viajava dias, passava por riscos, coisas terríveis, para chegar lá para os Tessalonicenses e ensinar o quê? Livro de Daniel. E a igreja hoje faz o quê? Despreza. Faz algum sentido isso, irmão?
A própria palavra nos ensina que nós temos que observar as profecias e não desprezá-las. Hoje em dia, a ideia que se tem de profecia é o quê? É que o camarada vai numa denominação, ele chega lá e ele recebe uma profecia da vida dele. Ele quer saber a revelação da vida dele. Não é assim? Ele quer saber a revelação da vida dele, não quer... Mas e a profecia bíblica? Não, essa é muito perigoso, irmão. Essa aqui é muito perigoso. Segura aquela que fala da minha vida, né? Que eu vou ganhar um emprego novo, que eu vou... Essa é segura, da profecia bíblica não é segura, não. Ô, irmão, que isso? Vamos continuar aqui. Vou pegar aqui desde o 4 de novo. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Tá vendo? E agora vós sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o tempo oportuno dos impérios, das coisas, irmão. Tudo tinha que acontecer, irmão. A primeira guerra tinha que acontecer, a segunda guerra, a terceira guerra, que não sabemos o que vai acontecer. Tem que acontecer, irmãos. Tem que acontecer. Porque já o mistério da injustiça opera. O mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, o anticristo é derrotado na vinda do Senhor. Isso acontece depois do arrebatamento. Porque primeiro a igreja é arrebatada nos ares, o Senhor desce, a igreja recebe o Senhor nos ares, na região dos ares. Recepciona o Senhor. E ali o Senhor desce com os seus santos. Como diz lá em próprio Judas, fala isso, né? Que o Senhor desce com miríades e miríades de seus santos. Né? Como profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. E daí ele desce com os seus santos ao seu lado. E ali ele derrota o anticristo na guerra do Armagedon. É assim que acontecem essas coisas. E o 9. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou seja, vai enganar, vai fazer coisas maravilhosas. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Onde está teu coração? Quem não amar a verdade, irmãos, olha o que eu vou dizer, que é muito forte. E essa é a questão, porque nós estamos tratando desse assunto hoje, no último culto do ano. Aquele que não amar a verdade vai ser enganado. Se apegue às verdades ouvidas. Se apegue às verdades. Aquilo que o Senhor deu para você de instrução este ano, se agarre a isso. Se agarre ainda mais na palavra do Senhor. 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Prazer na iniquidade. Tá vendo, irmãos? Olha que alerta. Prazer na iniquidade. Onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Será que o meu coração está em Deus realmente? É uma pergunta que eu tenho que me fazer, irmãos, todos os dias. Será que meus olhos estão no local certo? Será que meus olhos estão fitos, estão fixados em Jesus Cristo e na sua palavra? Na vida e na obra do Filho de Deus? Ou não? Ou será que eu estou com o coração dividido? Irmãos, olha a seriedade dessa palavra para o nosso tempo. Ah, irmãos. Quanto você e eu, quanto nós desejamos aquele dia com D maiúsculo. Quanto isso ganha o teu coração, irmão? Os irmãos do primeiro século, eles amavam falar desse assunto, da volta do Senhor, da vinda do Senhor. Eles amavam falar disso. Porque o coração deles anelava pelo Senhor. Anelava pelo Senhor. Tem uma missionária que trabalhou na China no século passado, no início do século passado.
E essa missionária, ela, todo o último dia do ano, ela fazia uma oração ao Senhor, chorando, derramada em lágrimas. Ela fazia uma oração de joelhos no último dia do ano e ela falava assim: Senhor, como que foi possível, Senhor? Mais um ano se passou e o Senhor não veio. Senhor, não permita que se passe mais um ano sem o Senhor voltar. Não permita, Senhor. É claro que ela sabia de tudo isso aqui, irmãos. Ela sabia que tinha que acontecer isso, tudo. Isso não era uma oração no sentido de falta de entendimento, de que não está entendendo o que está acontecendo. Claro que ela estava entendendo o que estava acontecendo. Não é isso. Mas o coração dela era que Jesus voltasse hoje, agora. E essa irmã brincava, ela falava assim para outro irmão, ela falava assim: irmão, quem sabe se a gente ia dobrar aquela esquina ali, ao virar aquela esquina, a gente não dá de frente com o Senhor. E o Senhor voltou ali, quem sabe? Ela sabia que Jesus não ia voltar assim, que todo olho verá, ela sabia, irmão. Mas era o coração dela, entende o que eu quero dizer? O coração dela era esse. Os olhos dela só estavam em Jesus. Em Jesus e na sua palavra. Aleluia. O quanto que a visão da volta de Jesus tem ganhado o teu coração. Irmão, se esse assunto de anticristo nos assusta, nos assombra, é verdade. Isso é verdade, claro que assusta. Mas saber que quando a gente vir o homem do pecado se revelar, se manifestar, isso vai nos assustar por um tempo. Mas por outro lado nós vamos ver e vamos entender à luz da palavra que o Senhor também está voltando. E que depois disso não tem mais nada para acontecer, irmãos. Depois disso não tem mais nada para acontecer. Depois disso é aquela pedra que foi lascada sem auxílio de mãos. Que nem diz lá no texto que nós lemos no início, né? Então tem todos aqueles impérios, depois vem os dedos da estátua e por último vem aquela pedra, aquela lançada sem auxílio de mão, né? Ela cortada sem auxílio de mãos. Ou seja, o Filho de Deus entregou a sua vida, ele foi cortado, mas não foi com auxílio de mãos, irmãos. Não foi nós a princípio que crucificamos o Filho de Deus, foi o próprio Pai. O Filho de Deus estava cumprindo a vontade do Pai ali. Ele deu a sua vida. A vida dele não foi tirada dele, ele espontaneamente a entregou. Amém? Amém. Mas aquela pedra foi cortada, tinha uma finalidade para aquela pedra ser cortada. Aquela pedra então ela vem e dá de frente com os pés da estátua e vem desmoronando a estátua de baixo para cima. De baixo para cima. Todos os impérios vêm caindo consequentemente com aquele impacto daquela pedra. E naquele lugar, na terra, onde aquela pedra bateu, então dali se estabelece um grande monte, uma montanha. Ou seja, outras pedras se juntam com aquela pedra que fez toda a obra. Pedras somos nós, irmãos, o reino. E depois o próprio texto diz, e em outra profecia, do mesmo entendimento, dando a luz ao mesmo texto, mostra que o Senhor vai tomar posse do seu reino. E não somente Ele, mas Ele vai tomar posse com os seus santos do reino. Entende, irmão? Por isso que surge aquela grande montanha, que é estabelecida na terra. Então, o Senhor vai reinar por 1000 anos nessa terra. Aqui no planeta Terra, Ele vai restaurar todas as coisas e Ele vai reinar sobre essa terra, ao lado dos seus santos. Esse vai ser o último reino. A última palavra do Senhor. Né? 6 dias trabalhará o homem, mas o 7º é do Senhor. O 7º não é homem, não, é o Senhor. O 7º é do Senhor. Aleluia, Senhor. Irmãos, tem uma pequena observação que eu gostaria de fazer. Eu deveria ter feito no começo e acabei esquecendo. Mas olha só que interessante. No capítulo 2, Nabucodonosor tem aquele sonho com a estátua que nós acabamos de ver. Aí no capítulo 3 ele manda construir uma estátua. Vocês lembram disso? Ele manda construir uma estátua inteirinha de ouro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele não é só a cabeça de ouro. Que ele é dos pés à cabeça de ouro. Ou seja, a Babilônia, o que ele estava dizendo? Ele estava desafiando a Deus. Ele está dizendo, não, o império babilônico não vai passar. Ele vai do início ao fim. Compreende? Uma afronta contra Deus. E daí ele edita um decreto. Ele fala assim,
no capítulo 3. Quando você ouvir um som de harpa, de instrumento, enfim, qualquer instrumento musical, você tem que se dobrar e adorar aquela estátua, aquela que representava ele mesmo. Não é isso? Então, esse é o coração caído do homem. Ele está falando, não, eu não vou passar. Eu quero viver para sempre. O homem quer viver para sempre. O coração caído do homem quer viver por si mesmo. Só que ele faz isso afrontando a Deus. Afrontando a Deus. Esse é o homem caído. Tá vendo? E daí aqueles 3 amigos de Daniel foram pegos nessa situação onde eles não adoraram e foram lançados na fornalha. Lembra dessa história? Porque não adoraram. Aí o Senhor apareceu o 4º homem lá. Claramente é Jesus ali, né, irmãos? Na fogueira ali, andando com aqueles homens. Ele fala assim, um é semelhante aos filho dos deuses, né? O filho de Deus, acho que fala assim, não, o filho de Deus, né? Maravilhoso, um dos que estavam andando lá com eles na fogueira. E daí ele sai intacto daquela fogueira. E depois, e o rei Nabucodonosor ainda insiste, ele reconhece que o Deus de Daniel e o Deus dos 3 amigos de Daniel é o Deus de deuses, como ele mesmo falou. Porém, ele ainda insiste em se engrandecer. Né? E ele ainda insiste em dizer que seu reino não vai passar. Aí o Senhor permite que ele fique 7 anos comendo com os animais do campo. Ele começa a pastar grama, pastar capim. Imagine um rei fazendo isso. Né? Depois de 7 anos, o Senhor restaura a consciência dele. Aí ele exalta a Deus. Ele fala assim, Deus é Deus. Deus derruba, Deus levanta e Deus derruba reinos. Não é assim que ele fala na conclusão? Tá vendo? Mas olha tudo que ele teve que passar para reconhecer isso. Irmãos, nós temos que entender essas coisas, irmãos. Temos que entender os sinais dos tempos, entender em que tempo estamos vivendo. E dessa maneira, olhar para cima. Jesus falou assim, quando vocês virem essas coisas acontecer, ergam as vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. O Senhor não manda nós nos dobrarmos a cabeça em tristeza, falar, o anticristo está aí agora. Não. Ele fala, você está vendo essas coisas? Então levante as suas cabeças. A redenção de vocês está próxima. A nossa redenção está muito mais próxima do que estava no dia de Paulo. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, é um privilégio viver nesse tempo. É um privilégio. É um desafio muito grande, é verdade. Mas é um privilégio, irmão. É um privilégio. Irmãos, não vamos negligenciar as profecias, irmão. Vamos ler as profecias. Vamos ler. Meditar nas profecias. Vamos ler Apocalipse. Vamos ler Daniel. É importante, irmãos. Não despreze as profecias bíblicas. Não despreze. Tem muita revelação de Deus. Lá em Apocalipse diz assim, né? Bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desse livro. Aquele que se atenta às palavras desse livro de profecia. E o livro inteiro é profecia, irmãos. O Espírito Santo manda você ler e se atentar, não manda você desprezar. Compreende? Irmãos. Que o nosso coração seja nesse último dia, irmãos. Senhor, que não se passe mais um ano sem que o Senhor volte. Amém? Amém.